Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém. Nós que aqui estamos envolvidos, empenhados em poder passar esse culto para você, meu irmão e minha irmã, que está na sua casa, na sua sala, talvez no seu quarto, talvez, quem sabe, até numa casa de saúde ou num hospital e por isso não está em casa. Você que não está em casa, mas não por saúde, por outras necessidades, mas que nos acompanha agora através da mídia, através do seu aparelho eletrônico, você e nós estamos possibilitando que a igreja continue a ser igreja. O corpo vivo de Cristo, que sentimos falta do nosso templo, o templo é sempre uma bênção de Deus, mas nós estamos podendo mostrar que a igreja vive, né, sem o templo, porque afinal nós somos, cada um de nós, em Jesus Cristo, por causa do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Mas, irmãos, devemos continuar a nos empenhar naquilo que tem sido o nosso propósito, pedir a Deus que nos ajude a voltar. Então, deixe-me dar um aviso que eu já dei aqui no culto da manhã e vou repetir agora. A nossa ideia é que no próximo domingo, hoje é domingo 15, é o domingo das eleições, não é? Muitos irmãos estão chegando das eleições. No próximo domingo, dia 22, nós vamos começar os nossos cultos presenciais de domingo, ok? Nós vamos ter uma programação especial de manhã que já estava marcado antes da pandemia, é a celebração dos anos de vida de uma pessoa da igreja, mas à noite o culto será então daquela forma tradicional. Mas veja bem, nós temos a capacidade para 120 pessoas com as arrumações que nós fizemos. O templo cabe, em tempos normais, praticamente 500 pessoas sentadas. Mas não podemos agora exceder ao número de 120 com a divisão que nós fizemos. Isso significa que para esse culto presencial, com certeza, irmãos, nós vamos precisar de inscrições. Não precisamos para as quartas-feiras, porque não tem vindo mais do que 30 e poucos, 40 irmãos, não é? E creio que isso vai continuar assim. Mas no culto presencial de domingo, a gente tem a ideia, né, de que por ser o domingo e a ideia de poder voltar, matar aquela saudade, mesmo que não seja da forma que gostaríamos, muito mais gente vai querer vir. Então, nós vamos precisar fazer as inscrições. Os irmãos poderão usar o WhatsApp do nosso administrador, irmão Gilberto, do auxiliar de administração, o irmão Anderson, e também o telefone da igreja. Esses serão os 3 meios pelos quais você poderá se inscrever, tanto para o culto da manhã, quanto para o culto da noite, não é? Já sabendo que nós temos esta limitação em termos de vaga. Provavelmente sempre acontece isso, porque isso tem acontecido nas outras igrejas, há irmãos que não se inscrevem, mas vêm, né? Vêm na fé, na esperança de que realmente o número não será alcançado e vai ter como eu entrar. Veja bem, nós não podemos proibir que o irmão e que a irmã venha, não é? Mas temos que preveni-lo de que as pessoas que se inscreveram terão de ter prioridade para entrar. Se todos entrarem e sobrar lugar, é claro que será um prazer muito grande deixar que o irmão entre. Mas se não houver essa possibilidade, por favor, não fiquem zangados conosco, não fiquem aborrecidos. Deixa eu lhes dizer, irmãos, que isso para mim é uma coisa horrível, não é? Isso descaracteriza a igreja, não é? A igreja não pode ser um lugar onde você, para vir, tem que ter senha, tem que avisar primeiro que vai, não é? Existem algumas igrejas no mundo hoje que, independente de pandemia, você tinha que fazer isso, né? Que são igrejas muitíssimo procuradas por causa dos cultos que tem, às vezes dos pregadores que tem, e as pessoas precisam se inscrever mesmo antes, porque não há espaço. Não é o nosso caso aqui, mas isto pode acontecer. Então, irmão, compreenda, venha com o coração aberto, se caso isto acontecer. Nós até vamos torcer, se caso você vier nessa situação, que você possa, não é, compartilhar conosco do culto. 2 coisas, no entanto, vão precisar acontecer para que realmente, durante esta semana, eu confirme isto. Primeiro, eu preciso de um feedback, de um retorno do meu conselho de administração. Os irmãos vão ter que me dizer que os irmãos estão autorizando o pastor da igreja a fazer essa reabertura. Tá? Eu não sou o dono da igreja, eu não posso fazer isso sozinho. Não vou consultar, como fiz da outra vez, a membresia em geral, por causa da dificuldade dos irmãos em responderem e enfim, não mostrou-se isso não muito prático, não é? Isso é batista e precisa ser feito quando estamos em tempos comuns. Aí nós temos as assembleias para resolver esse tipo de coisa, mas não é esse caso. Mas nós temos um conselho de administração eleito pela igreja com representação
da chamada diretoria estatutária, e os irmãos têm autoridade, não é, para opinar sobre isso, de forma a dizer para mim, olha, pastor, não está na época, vamos aguardar, não queremos isso, não é? Mas se a maioria me permitir, eu vou fazer isso. Então essa é a primeira condição. A segunda condição é que nós estamos acompanhando essa questão da média de contaminados e de óbitos no país, e no Rio de Janeiro de forma especial. Ela tem caído muito lentamente, mas tem caído. Mas tem havido alguns comentários, especialmente nesse final de semana agora, não é? De que a média está começando a subir de forma preocupante. Nós temos um padrão, que é lá do mês de setembro, que é a partir daquelas médias que nós abrimos os cultos da quarta-feira. E esse padrão continua, nós continuamos a seguir e acompanhar estas médias. Se caso elas voltarem a antes daquela data de setembro, nós não vamos fazer o culto presencial, não é só do domingo, não. Vamos ter que suspender, inclusive, da quarta-feira, né? Não, nem acredito que isso vai acontecer. Mas enquanto for mantendo essa queda, mesmo que pare um pouquinho mais ainda em relação a setembro, continue mais baixo do que era, então nós vamos ver isso acontecer, mas precisamos, queridos, sempre da condução do Espírito Santo de Deus. Por isso a nossa oração é: Senhor, ensina-nos a voltar. Então, nos preparando, né, para esta volta, nós vamos cultuar hoje, ainda através do online, estamos fazendo culto online, muito agradecidos a Deus pelas experiências que temos tido com essa forma, não é? Temos aprendido muito, e sendo muito abençoados, com certeza abençoadores. Dentro disso, então, nós passamos a direção do nosso culto ao nosso ministro de música, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, que é o Senhor, não é? da nossa direção, e é aquele que deve nos conduzir no que estamos fazendo agora. Boa noite, amada igreja. Dentro em breve estaremos ouvindo isso aqui, né, pastor? Estaremos ouvindo o retorno da igreja. Tema do nosso culto, irmãos, irmãs, você que nos dá a honra, então, de cultuar conosco. Volte-se para Deus, os seus braços sempre estarão abertos. Volte-se para Deus, os seus braços sempre estarão abertos. Convido a igreja para lermos o texto que está lá no nosso cenário para o culto cristão, para lermos todos, então, numa mesma versão. Abandonando os maus caminhos. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações e nossas mentes, e eu convido a igreja para entoarmos o hino de número 8 do Inário para o Culto Cristão. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Romanos 16, 27. nós
Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de, enquanto o grupo de louvor sobe, eu gostaria muito que os irmãos ouvissem um trecho de uma música. Na verdade, que os irmãos pudessem depois pesquisar, porque se estamos já ensaiando para o nosso retorno, eu acho que essa música tem muito a ver com esses 8 meses que estamos vivendo desse jeito. E, é claro, reforçando o que vamos continuar vivendo em Deus, se Ele nos permitir estarmos aqui. Mas é anunciar a palavra dEle. Meus irmãos, eu peço a Aline, que o Anderson talvez nem esteja preparado para isso, mas eu quero fazer, junto com a igreja, um pedacinho. Não vou me calar. Não vou me calar. Não é uma música atual, tocada nas rádios, mas é de um grupo, um ministério chamado Comunhão e Adoração 5. Meus irmãos, ouçam um trechinho dela. Ensaiem em casa, para domingo que vem a gente voltar aqui e cantar o mais forte, convicto que a gente puder. Vou me calar, tenho que falar o que fez por mim desde a criação. Deixando seu trono na cruz entregou, a esperança da glória é Cristo em mim. Me
fez enxergar o que não pude ver. Quando cremos, o milagre pode acontecer. Se um passo eu dou, 2 ou mais dará. Se fez isso por mim, por você também fará. Não vou me calar, tenho que falar o que fez por mim desde a criação. Deixando seu trono na cruz se entregou. A esperança da glória é Cristo em mim. Me fez enxergar o que não pude ver. Quando cremos, o milagre pode acontecer. Se um passo eu dou, 2 ou mais dará. Se fez isso por mim, por você também fará. Jesus Cristo que me salvou. Quem é Ele? Sim, eu sei. Se fez isso por mim, fará por você. Quem é Ele? Sim, eu sei. Jesus Cristo que me salvou. Quem é Ele? Sim, eu sei. Se fez isso por mim, fará por você. Me fez enxergar o que não pude ver. Quando cremos, o milagre pode acontecer. Se um passo eu dou, 2 ou mais dará. Se fez isso por mim, por você também fará. Meus irmãos, olha, escutem esse louvor. Escutem esse louvor. Parabéns, Anderson. Escutem esse louvor e vamos juntos cantarmos no dia que voltarmos, que a gente não sabe se será no dia 22, mas no dia que voltarmos, cantarmos esse hino. Feliz. Amém. Nesse mesmo espírito, eu te convido, onde você estiver no seu lar, a ficar em pé, para louvarmos e adorarmos ao Senhor com todo o fôlego que existe em nós. Em Romanos 14, 7 e 8 diz: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? Esta palavra bíblica já diz tudo. Nós somos do Senhor e nós vamos declarar isso agora com todo o nosso fôlego. Não vemos a hora de estarmos aqui fisicamente, presencialmente reunidos, para declararmos que o Senhor nos conhece e Ele ouve a nossa voz sincera. Amém? Vamos adorar. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Apresente-se a Ele. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar,
teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, ser com Henrique, ser com Cláudio, Bud, ser com Tiago, ser com Fernando. Nessa gravação, Senhor Deus, eles não puderam estar. Que Tu os abençoe, Senhor, que Tu os abençoe. Que Tu, Senhor Deus, seja a vida de cada um deles, trazendo, Senhor Deus, a saúde, livrando-os de todo mal, Senhor. Pai querido, ser com os adoradores da Tua igreja batista do Parque São Basílio espalhados. Pai Santo, que continuemos a abrir os nossos lábios para única e exclusivamente demonstrar a gratidão de termos sido alcançados por Ti. Eu te peço, Senhor Deus, continue conosco no que ainda iremos ouvir de Ti nessa noite. No nome de Jesus, oramos. Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que Ele eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. A Cíntia vai falar, mas eu queria só não me esquecer, porque quando eu orei pelos nossos irmãos, né, que não puderam estar, e é justo que se peça, porque o Henrique, eu não tive, o Henrique viria, aí não retornou, e a gente fica preocupado. Mas eu não posso deixar de falar. Meus irmãos, olha aqui, olha, tem o Anderson, tem o Tuninho, tem a Cíntia, tem a Elis, tem o Guto, tem os irmãos do som, da mídia, da projeção, pastor Valdemir. Pastor, 8 meses. Mas por que eu estou falando isso? Juventude da igreja, crianças, adultos. Hoje ouvimos o Rafinha de manhã com a mãe dele declarando um louvorzão com a mãe dele, muito show. Meus irmãos, eu quero falar da cumplicidade que há aqui. Quando a gente cantou a primeira música, ou aquele ensaio, aquilo literalmente foi um ensaio, mas os irmãos não me deixaram só, vieram aqui para cima para a gente poder somar juntos. E é isso que tem acontecido nesses 8 meses. Uma cumplicidade, e eu queria deixar isso destacado nesse culto. Gratidão do meu coração pelos servos e servas do Senhor que nos abençoam, constantemente, diariamente. Você que está em casa, quem está aqui hoje, nossa, são inúmeros, são bênçãos incontáveis. Cíntia. Que eu quero compartilhar com a igreja a passagem de Salmos 23, é um salmo que fala muito ao meu coração, quero compartilhar com a igreja agora, antes de cantarmos então a última canção. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor
enquanto eu viver. O Senhor tem cuidado e tem caminhado conosco. Não é porque a gente merece, não. É pelo grande amor que Ele tem por cada um de nós. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Senhor, nós te agradecemos por esse amor, nós te agradecemos pelo teu cuidado.
E nós agora queremos te pedir que o Senhor receba o nosso louvor, receba o louvor da tua igreja, que está representada em cada lar. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ler todos juntos o texto de confissão. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salmos 51, 12. Ouçamos o recado de Deus trazido pelo nosso irmão Kleber Bernardo. Vem, Espírito de Deus, encher este lugar, opera maravilhas, faz chover, Senhor, uma chuva seródia, tudo vai se transformar. Manifesta o teu poder neste lugar. Quando Deus me fortalece, permaneço na unção. A glória de Deus desce na adoração. O meu coração te dou, faz em mim o teu querer. Muda hoje a minha vida, mostra-me o teu poder. Muda, Senhor, o meu interior, derramando as tuas bênçãos, recebendo meu louvor. Faz de mim um verdadeiro adorador. Muda, Senhor, o meu interior, derramando as tuas bênçãos, recebendo meu louvor. Faz de mim um verdadeiro adorador. Quando Deus me fortalece, permaneço na unção. A glória de Deus desce na adoração. O meu coração te dou, faz em mim o teu querer. Muda hoje a minha vida, mostra-me o teu poder. Muda, Senhor, o meu interior, derramando as tuas bênçãos, recebendo meu louvor. Faz de mim o verdadeiro adorador. Muda, Senhor, o meu interior, derramando as tuas bênçãos, recebendo meu louvor. Faz de mim um verdadeiro adorador. Faz de mim um verdadeiro adorador. Faz de mim um verdadeiro adorador. Nosso momento de oração. Então oremos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, mas que por ser misericordioso e compassivo, bondoso, curativo,
em Jesus te fizesse um de nós, e por causa da mediação dele e graças à intercessão do teu Santo Espírito, tu nos ouves. Esses são ainda, Senhor, os tempos da Covid-19, nos impedindo de nos reunirmos como tua igreja em nosso tempo, mas tu nos assiste no teu tempo. Por tua misericórdia, ajuda-nos a mantermos unidos como corpo vivo de Cristo, tua igreja. Ilumina nossas mentes, ensinando-nos a sermos diligentes para voltarmos aos nossos cultos presenciais. Em teu nome, Senhor, agradecemos ao Pai pelos que têm vencido esta pandemia, mas ainda estamos a pedir em teu nome, nesses tempos de calamidade, de dor e temeridade, de reveses imprevistos e mudanças de exegeses, tempos de saudades, ruínas e vulnerabilidades, o teu socorro. Sabemos que esta realidade, que é dura, nos acontece porque a humanidade, precisando de cura, tem trocado o teu caminho pelo desalinho enganoso do mundo, a tua verdade pelo ensino imundo de Satanás, que age em seu ódio profundo contra o teu nome. Mas reconhecemos que, como teu povo, temos caído no logro de não sermos sempre e sempre de novo o sal da terra e do mundo a luz, e que a nossa aliança então erra por nos afastarmos da cruz. Temos confundido a fé, esquecido a doutrina, deturpado a prática. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, denominada Batista do Parque São Basílio, e de todas as igrejas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, dando-nos a tua direção para enfrentarmos, sob tua orientação, de forma correta e equilibrada, os desafios que estão sendo colocados diante de nós. Em teu nome, Senhor Jesus, por causa das lutas desta nossa trajetória, nós pedimos do teu Santo Espírito a misericórdia, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, Senhor, dos que estão enfermos por causa desta pandemia, por causa de outras doenças que trazem a dor, a tristeza, o pavor, a depressão, o estresse e a solidão. Tem misericórdia, meu Deus, dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas. Tem misericórdia dos que já enfrentam isto, a perda de entes amados. Que não subsistam os que estão se aproveitando desses dias para usufruir vantagens financeiras com mentiras e politicagens trapaceiras. Que não subsistam os que, como juízes, legislam o injusto. Senhor, coloca os que vendem, negociam o nome do país, a moral da nação, sob o teu juízo. Não para serem destruídos, mas para que sintam o peso da tua mão e se arrependam enquanto há tempo. Tem misericórdia dos que estão sem recursos para sobreviver, por estarem sem empregos, sem fontes de renda. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Tem piedade das nossas terras queimadas, devastadas, também pelo fogo da insensibilidade, da irresponsabilidade, sofrendo as consequências dos incêndios em nossas matas. Dá sensibilidade aos nossos políticos, aos que foram e ainda serão eleitos nesta eleição. Senhor, o que podemos fazer para diminuir a triste realidade de saber que essa estatística não diminui? A cada minuto uma criança sofre algum tipo de violência sexual em nosso país. Faz-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras para, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do seu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Tem piedade da raça humana. Dá em tua sabedoria e iluminação os que trabalham por uma vacina e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutam nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas,
estão colocando as suas em risco. Senhor, este domingo é de ação de graças. Pela manhã agradecemos a Ti a resolução da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em favor da liberdade religiosa e do direito dos pais de ensinarem às suas crianças os seus princípios religiosos, bem como o apelo feito pela organização em favor da proteção aos cultos nesse contexto da Covid-19. Nesse culto vespertino, agradecemos a Deus o que está acontecendo no Sudão, país africano considerado um dos mais perseguidores do cristianismo. Em um encontro entre o governo e representantes dos principais grupos da oposição armada no país, o novo governo sudanês declara que o Estado não terá mais uma religião oficial e que nenhum cidadão pode ser discriminado por causa da sua religião. Este encontro e declaração fazem parte da transição política que está acontecendo no país após a queda do ditador Omar al-Bashir, considerado pelos Estados Unidos, Inglaterra, como um terrorista internacional e criminoso de guerra. Já em julho último, o novo governo declarara extinta a pena de morte para o crime de apostasia contra o Islã. O crime continua, mas a pena agora é de 6 meses, no máximo. Conquanto a não participação de algumas facções armadas neste último acordo da liberdade religiosa preocupe, o novo governo avisou que vai tentar dialogar com os ausentes. Estão ocorrendo diálogos com a República do Sudão do Sul, de maioria cristã, para que haja relações diplomáticas completas entre os dois países e até conversações sobre um possível retorno ao status de uma só nação. O temor maior que tem levado aos líderes das igrejas cristãs dos dois países é a de que as facções armadas, sob a influência de grupos islâmicos radicais, como o Boko Haram da Nigéria, o Al-Shabaab da Somália, o Estado Islâmico espalhado pela África e outros, possam começar a atacar o território sudanês no afã de derrubar o novo governo. A República do Sudão, oficialmente, é formada por 597 grupos étnicos diferentes, tem 46 milhões de habitantes, mais de 90% dos quais são muçulmanos. Há cristãos anglicanos, 1 milhão, há 400 mil, ou quase 400 mil ortodoxos, na maioria coptas, 300 mil católicos romanos, 250 mil protestantes ou evangélicos, 30 mil outros cristãos. O principal grupo batista é chamado de Igreja do Interior do Sudão, que é membro da Aliança Batista Mundial, mas a nossa junta de missões se relaciona com um outro grupo de batistas. Nesse slide nós estamos mostrando aos irmãos o pastor Gilberto, que é membro da nossa igreja, missionário da nossa junta de missões mundiais, no encontro que ele teve com lideranças batistas do Sudão, preparando esses líderes de forma a poderem enfrentar um novo futuro. E ele pôde trazer e tem com ele inúmeras experiências desse encontro, não é? Foram horas muito especiais de trocas de experiências e de preparação para uma melhor liderança. Vamos então agradecer ao Senhor por essas mudanças e vamos pedir a misericórdia de Deus sobre o seu povo que está no Sudão, que está no Sudão do Sul, para que de repente até a divisão acabe entre os dois países e para que se tenha um clima de respeitabilidade entre as religiões e que o cristianismo possa continuar crescendo como vinha, apesar de toda a perseguição e de todo o sofrimento. Vamos orar agora, queridos, no silêncio das nossas almas, nos gemidos dos nossos corações, pela nossa lista de enfermos. Esse é o nosso compromisso, irmão, já assumido desde o início desta pandemia. São irmãos em Cristo, são pessoas amigas desses irmãos, acometidos da Covid-19 ou com outras enfermidades, que contam conosco, contam com as nossas orações.
Deus também conta com as nossas orações. Nós agora estamos com um outro desafio de oração, são os nossos pais e mães de oração. Mas nem quero que vocês, papai e mamãe de oração, se lembrem agora dos seus afilhados, nesse momento, porque você tem o dia todo, o tempo todo, e a diferença é que a lista de enfermos por causa da Covid vai terminar uma hora. E os meninos e as meninas, os jovens e as jovens pelos quais vocês estão orando, não vai terminar não, é ad infinito. Eles vão casar, vão ficar grandes, e vão saber que vocês são os pais e mães espirituais deles, e estão orando por eles, e as mudanças já começaram, queridos, a acontecer. Oremos por nós mesmos agora, queridos, queridas. Vamos abrir os nossos corações, falar com o Senhor, dos nossos temores, das nossas apreensões. Vamos contar para Ele o que está de repente nos molestando, nos afligindo, a irmãos enfermos. Você que está enfermo, está nos ouvindo nesse momento, abra o seu coração para o Senhor, Ele é o seu médico, o médico dos médicos. Descanse no Senhor, querido. A cura de dentro precisa acontecer antes de uma cura de fora, porque não adianta estarmos curando por fora e doentes por dentro. Deixe que o Espírito cuide da sua alma machucada, dorida, ferida, adoentada. Ore por alguém cujo nome vem agora à sua mente. No nosso momento de oração do culto vespertino, nós temos a participação do nosso Conselho de Missões, orando pelos nossos parceiros, missionários e organizações locais específicos. E temos então um momento sendo encerrado com uma oração, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, feito por uma das nossas crianças. Olá, amigos, irmãos e irmãs que nos assistem nessa hora para este momento de oração por missões. Queríamos hoje trazer notícias de gratidão e alegria e pedidos de oração do nosso missionário MZ no Oriente Médio. A sua última carta enviada à igreja é do dia 23 de outubro de 2020. E ele sempre inicia as suas cartas com motivos de gratidão a Deus, sabendo que os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos aqueles sofrimentos. Ele agradece muito a Deus pelas atitudes de amor e cuidado que todos temos tido como igreja com a vida daquele servo seu ali no Oriente Médio. Ele agradece porque nós não o temos deixado sozinho naquela caminhada em que leva paz e salvação de Cristo para todo o seu povo no Oriente Médio. Ele agradece as orações a favor do filho Dib. Os exames médicos demonstraram que o seu esôfago
já não vai mais precisar de uma cirurgia e está no momento em situação de recuperação de saúde. Alguns outros pedidos de gratidão e de oração que ele faz referem-se à sua nova igreja, que vive um momento de grande alegria, um momento de primeiro amor, ainda que sabendo do aumento do perigo das perseguições e das prisões. As reuniões, no momento, por estas semanas, estão suspensas devido ao fechamento de bairros e fronteiras e por causa de constantes conflitos em campos de refugiados, onde ele também trabalha. Ele está também pedindo que nós oremos e agradeçamos a Deus pela oportunidade que ele tem de trabalhar com mães solteiras e seus filhos. Ele acaba de receber mais duas mães solteiras e seus filhos que foram vítimas de abusos, humilhações e abandono. E ele então pede as nossas petições a Deus para que possamos minimizar ao máximo possível os sofrimentos daquelas criaturas de Deus, muitas vezes abandonadas em suas culturas. Um motivo de gratidão está também ligado ao Ministério do Norte da África, em que várias testemunhas novas surgem, testemunhas do Evangelho de Cristo nas grandes cidades do norte daquele continente. Nós também temos aqui uma carta que ele recebeu do irmão Abu Harb, e por esses dias o seu irmão Abu Harb, irmão em Cristo, disse as seguintes palavras: estou com muita saudade, queria abraçá-los e ter comunhão com vocês, mas a nossa prioridade é, acima de tudo, alcançar o nosso povo para Cristo, pois aqui trabalhamos dia e noite para alcançá-lo. E uma boa notícia que ele traz também é que ele realizou agora recentemente mais 2 batismos. Numa região difícil, sabemos o quão grande esta vitória representa para o reino de Deus. E agora um motivo de gratidão, um pedido e motivo de gratidão que muito me emocionou pessoalmente e também fará o mesmo com os irmãos, sem dúvida. Ele diz assim: lembrem-se que Abu Harb era o meu carrasco na prisão e hoje é servo de Cristo. O seu carrasco na prisão foi evangelizado, aceitou a Cristo e hoje é servo de Cristo. Deus seja louvado, porque só Deus pode fazer uma obra tão grande. Recebam o abraço fraterno dos seus servos, e ele cita o seu nome embaixo, e todas as famílias das igrejas nas quais ele trabalha. Oremos. Agradecemos a Deus porque a tua obra tem sido tão grandiosa, tão incrivelmente excelente naqueles lugares difíceis, em que realmente o teu evangelho tem manifestado que é a única esperança para os povos perdidos do Oriente Médio como do mundo todo. Nós agradecemos a vida do teu servo que ali realiza estes trabalhos tão importantes, e seja ele, ó Deus, abençoado e supremamente protegido de acordo com a tua vontade em todos os momentos do seu trabalho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Rafinha, Deus te abençoe. Pastor Harley, missionário MZ, como é bom ter notícias trazidas pelo irmão Pastor Harley, né? Nesse momento. Deus abençoe vocês também. Kleber Bernardo, Deus te abençoe também, meu irmão, você e sua família. Leamos o texto de louvor e consagração. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías 61, 11, nosso momento de dízimos e ofertas. Bom, sempre que eu me aproximo do púlpito para falar desse momento, eu me aproximo de forma preocupada, não é? Porque eu não quero parecer, em momento algum, orgulhoso ou achando que a gente é privilegiado, está sendo mais abençoado do que quem quer que seja. Na verdade, é com temor e tremor que eu sempre repito esta frase. Nós estamos experimentando, testemunhando o milagre da contribuição. Não há como explicar, a não ser como um milagre de Deus. A contribuição é um dom do Espírito Santo, está lá escrito, Paulo fala sobre eles, então, só que o Espírito está visitando e muita gente está deixando se usar por esse dom. Por isso, irmãos, nós não perdemos em termos financeiros, o dízimo da igreja continua entrando, todas as dívidas, todos os compromissos que a igreja tem estão sendo sanados, os nossos missionários estão recebendo em dia. Temos aí a questão do Burkina Faso, que já é um problema antigo, antes da pandemia, não é? Porque desde que nós assumimos o compromisso com a junta de mandar o casal para o Burkina Faso, e nós tivemos que assumir o compromisso na junta, que a princípio mandaríamos o dinheiro, a quantia que era o que eles receberiam da junta, não é? Hoje eu acredito que a junta até tem que estar pondo mais ainda do que nós colocamos por causa de questões de leis trabalhistas e de aumento de dólar e essas coisas todas, não é? Mas aquela quantia inicial nós mantemos, a igreja sempre mandou mensalmente para a junta, mas desde o primeiro mês que o compromisso específico com Burkina Faso não foi alcançado, não tem sido alcançado. E como o Conselho Missionário sempre recebeu a mais do que aqueles que pedimos para os demais missionários, nós fomos trabalhando com esse dinheiro, não só para cobrir o que faltava para Burkina, mas também para abençoar os missionários fora daquelas ajudas mensais que nós damos, não é? E alguns deles têm programações especiais, agora está chegando o final de ano, a nossa missionária lá no Peru sempre pede ajuda para as crianças do Peru, e nessa pandemia o Peru semana passada era o primeiro país do mundo em termos de vítimas da Covid por 1 milhão de habitantes. Perdeu agora para a Bélgica. A Bélgica é a primeira, mas o Peru continua em segundo lugar, né? E numa dificuldade enorme, que é muito mais complicado que no Brasil, e nesse final de ano é óbvio, né, que esses nossos missionários lá vão precisar da nossa ajuda, e o Conselho sempre teve com que ofertar. Está ficando mais difícil agora porque essas reservas estão acabando, né? Mas eu continuo dizendo que nós estamos sendo abençoados, que não vamos deixar de cumprir os nossos compromissos, mas estamos sonhando, né, de que, de repente, quem sabe, exatamente na época da crise, da situação mais difícil, é que a gente vai fazer o que não tínhamos feito até então, fazer com que o Conselho Missionário receba para o Burkina Faso o que desde o início foi combinado e que não pôde ser atendido, sempre tendo uma diferença, às vezes, aí até de quase R$2.000 mensal. Vamos então, irmãos, celebrar esse privilégio do milagre da contribuição, louvando ao Senhor, observando aí as contas da igreja que aparecem nesse momento, para que você continue a contribuir e pensando com muito carinho, né, no que nós acabamos de lhe dizer. Hino 463 do Inário para o Culto Cristão, o meu coração sofredor. Proclamarei o teu nome, na Assembleia te louvarei. Hebreus 2, 12.
O meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Nos astros que brilham nos céus, na lua nubrando clarão, eu leio poemas de Deus que falam de amor e perdão. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. No livro bendito encontrei palavras de amor e de luz, e canto celeste escutei dos anjos saudando Jesus. Cantai, no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Os males do mundo deixei, por isso me pus a cantar. Com Deus para sempre estarei, irei com Jesus ao seu lar. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Amém. César Augusto, fazer a oração de ação de graças e de consagração. Oremos, igreja. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida dos teus servos, ó Pai, que estão trazendo uma parte daquilo que o Senhor nos dá. E com isso, ó Pai, ajudando no sustento, ó Pai, da tua casa. Ajudando também no sustento, ó Deus, dos missionários que nós mandamos para os campos. Ajudando muitas famílias, ó Pai, que infelizmente nesse momento de pandemia, ó Pai, passando por dificuldades. Senhor, continue a abençoar os irmãos que trazem essa parte para o sustento da tua casa. Senhor, esteja também com aqueles, ó Deus, que infelizmente, ó Deus, perderam seus empregos. De repente, nesse momento, não estão nem conseguindo fazer isso, ó Pai. Mas venha, ó Pai, estar conduzindo, venha estar abençoando, ó Pai, essas famílias. Senhor, muito obrigado. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos ouvir nesse instante coro feminino cantando Prefiro Ter Cristo. Cristo pra mim.
Irmãs do coro feminino, preparem-se. Vamos continuar com o coro feminino. Deus abençoe Raquel e as irmãs que estão aí conosco, nesse ministério muito precioso para Deus. Vamos ler, irmãos, todos juntos, texto de proclamação e edificação. Eu disse, irmãs do coro feminino, preparem-se, porque pode acontecer aí numa cantata à distância, mantendo a distância. Vamos ver. Leamos. Deem fruto que mostre o arrependimento. Leamos de novo. Deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus 3:8. Ouçamos o recado de Deus, através do nosso pastor, Valdemir Alves da Silva. Eu sempre recebo, irmãos, uma correspondência e informações da Espanha, né? E da Igreja Evangélica Espanhola, uma igreja pequena, mas muito vibrante, muito organizada. Eles estavam falando lá de que em algumas províncias da Espanha o governo proibiu a igreja de cantar. Os crentes não podem cantar. Enquanto estiver na pandemia, não podem cantar. Mesmo de máscara, não podem cantar. Nós estamos podendo cantar de máscara. Aqui o grupo de louvor tira máscara. O Cizinho falou do coro, eu estava falando com ele aí. De repente, o coro da igreja é mais complicado, né? De repente, tem que botar lá na galeria, porque aí podem ficar separados. Mas o coro feminino, os coros menores, vai espalhando eles aqui. Já pensou que coisa bonita? Ficaram espalhando aqui, vindo para cá, fazendo essa curva até lá, e o regente só daqui, ó, e o povo sentado no meio, ouvindo o canto. Que coisa mais bonita do que essa? O pessoal vai gostar tanto que depois que acabar a pandemia vai querer que fique assim. Entendeu? Ah, vamos continuar, está tão bonito. Vamos ler, irmãos, um dos textos mais conhecidos, queridos, amados das Sagradas Escrituras, e por isso muito difícil de pregar, porque não há o que falar nele o que já não se tenha falado, né? E melhor, às vezes, o que a gente fala. Lucas capítulo 15, do 11 ao 24. Lucas 15, de 11 a 24. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, os versos 11 até o 24. Lucas 15, 11 a 24. Então Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, havia uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Em quase todos os lugares pelos quais passou, o Senhor Jesus contou histórias. Histórias com aplicações morais e espirituais e que foram chamadas de parábolas. Neste capítulo 15 de Lucas, nós temos uma das mais brilhantes dessas histórias. Na verdade, uma das obras-primas da literatura universal. É a parábola acerca de um moço fugitivo
que nós chamamos de o filho pródigo. Usar esse epíteto, esse adjetivo em relação a alguém, pode dar a este alguém uma conotação positiva ou uma conotação negativa. No sentido positivo, uma pessoa pródiga é uma pessoa liberal, uma pessoa que aprecia o dar, que gosta de ajudar. Mas no sentido negativo, uma pessoa pródiga também quer dizer uma pessoa dissipadora, gastadeira, e é nesse sentido que se usa o termo pródigo em relação ao rapaz da história de Jesus. Jesus nos falou de um certo homem que tinha 2 filhos e disse que o mais novo chegou ao pai e lhe disse: pai, eu quero a parte que me cabe na herança que o Senhor tem para mim e o meu irmão. Entristecido, aquele pai deu o que o filho pediu, teve de dar para o outro, porque essa era a prática. Se o pai desse a herança antes, se a herança tivesse que ser dada a um dos filhos de uma família antes que o pai morresse, então todos os tinham que receber. É mais ou menos o que acontece ainda hoje, né? Quando os nossos pais vendem, ou nós vendemos alguma coisa e temos que repartir, estamos ainda vivos, todos os filhos têm de receber. Então era mais ou menos esta ideia. Entristecido, porque estava fora do tempo esse pedido desse moço, o pai fez isso, então deu a parte do rapaz e também deu a parte do outro irmão. Como a herança era para ser dada tão somente após a morte do pai, o pai recebe um golpe nesse momento. Ele percebe que para o seu filho ele estava morto, que o seu filho o considerava morto. E aí nos diz que um pouco tempo, não demorou muito tempo depois disso, que o moço saiu à estrada fora. Foi para um outro país gastar o dinheiro que recebera sem ter nenhum conhecido por perto, que pudesse falar ao seu pai, ou dar informações ao seu pai do que ele estava fazendo. E como sempre acontece, querido, nesses contextos, logo ele arrumou muitos amigos. E isso é fácil para quem tem dinheiro e se dispõe a gastar o mesmo no que se chama de diversão. Na maior parte das vezes, esses amigos são amigos entre aspas, com certeza. E ele passou a viver irresponsavelmente. O termo usado por Lucas no grego foi azotos, que é traduzido, pode ser traduzido como irresponsavelmente, dissolutamente. Mas esse termo tem também uma conotação sexual. Então a ideia é de que aquele moço se entregou à devassidão sexual, à prostituição. Algum tempo, porém, gastando apenas o dinheiro, sem investir seu dinheiro, sem trabalhar, aconteceu o inevitável, o dinheiro acabou. Como acontece às vezes com muita gente, algumas histórias de jogadores de futebol que ganharam também muito dinheiro estão sem nada, alguns até precisando da caridade dos amigos, dos colegas, né? Outros até fazendo coisas ilegais para poder se manter mais ou menos numa situação financeira. O fato é que aconteceu isso com aquele moço. Não há dinheiro que dê. Se você recebe, por mais que você receba e não invista, e não cuida do dinheiro, ele vai acabar, inevitavelmente. O dinheiro acabou e ele se viu sem nada e sem ninguém. Perdeu todos os amigos, porque esses amigos eram amigos movidos de interesses. Sem dinheiro, numa terra estranha, ele começou a ter problemas de escassez, porque a terra, o país, o lugar começou a ter problemas de escassez, e aí ele começou a passar necessidades. Precisou arranjar o que comer, e sujeitou-se então a apacentar porcos em troca de comida. Jesus contou esta história num contexto judaico, e nada mais degradante para um judeu do que o apacentar porcos. No Talmud judaico está escrito: maldito o homem que tem de tomar conta de porcos. Mesmo fora do contexto judaico, em boa parte do Oriente, criar porcos ainda é uma ocupação vil. O moço que deixou a casa do pai tinha fome, mas ninguém lhe dava nada. A maior parte do povo local estava tendo dificuldades de conseguir alimentos e ainda por cima ele era um estrangeiro, mas dificuldades ainda para conseguir alimento. A ideia é que ele estava com fome e solitário. Ele então queria comer,
a comida que era dada aos porcos. Era uma espécie de vagem em forma de chifre, chamada de alfarroba. Dentro dela havia uma espécie de substância gelatinosa adocicada. Era a ração de porcos e outros animais domésticos, mas muitas pessoas pobres também comiam esse tipo de alimentação. E no caso desse moço, o que Jesus deu a entender é que até isso ele não conseguia ter para comer com facilidade. As pessoas não deixavam. É o que nós entendemos, as pessoas não deixavam ter acesso a essas vagens. Então Jesus contou que aquele moço caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome, eu vou me pôr a caminho, vou voltar ao meu pai, e quando encontrar meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Continuando, Jesus diz que ele fez isto, pôs os pés na estrada e foi em direção à sua casa. Mas Jesus contou que o pai viu aquele andarilho de longe e reconheceu nele o filho e correu para ele e o abraçou e o beijou. E ele falou para o pai o que disse que ia falar. Ele falou do seu pecado contra Deus e contra o pai, mas seu pai mandou que se celebrasse uma festa pela volta do filho, explicando: meus amigos, minha família, meus empregados, esse meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido, mas agora foi achado. Nesta mesma ocasião, pelo que nos relata Lucas, o Senhor Jesus Cristo, em outras duas histórias, já disseram que diz aqui: há mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de 99 justos que não precisam se arrepender. Há alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Lucas 15, 7 a 10. Às vezes nós ouvimos esse tipo de pergunta: como é que Deus é? Prestemos atenção, meus amados e amadas, nas imagens dessa história, e nós vamos aprender um pouco do como Deus é. E ao nos determos na imagem que é feita desse pai, do quanto esse pai que o filho considerara como morto, do quanto esse pai, no entanto, amava este filho, mesmo depois deste filho haver quebrado as leis da decência familiar e ter abandonado o lar. Por causa da atitude deste pai, nós podemos ter uma ideia sobre Deus. A ideia é clara: este pai nunca deixou de amar o seu filho, mesmo tendo ele feito o que fez. E assim é Deus. Assim é Deus, nosso Pai Celestial. Ele nunca deixa de nos amar, mesmo quando as nossas vidas estão sendo vividas longe dos padrões que Ele tem para nós. Jesus nos contou essa história, esta parábola, para nos dizer também como Deus é. Mas outra vez vamos prestar atenção na figura do filho. Talvez fosse um moço, ainda bem moço. E de repente ele estava cansado da vida disciplinar de sua casa. Ele se achava preso e queria ter liberdade. Ele queria ter tudo o que ele sonhava, e isso incluía estar fora da disciplina e do acompanhamento paterno. Fora desse negócio de Deus, fora desse negócio de religião. Para não ter problemas de consciência, tinha que estar fora disso. E nós podemos imaginá-lo chegando para o pai dizendo: pai, olha aqui, quando você morrer, eu vou ficar com 1/3 do que é seu, conforme a tradição, conforme a lei. Só que eu quero a minha parte agora, eu não quero esperar você morrer, porque isso pode demorar muito. Pode demorar você morrer e eu quero viver a minha vida agora. Duro, não é? Mas esse é o quadro da nossa geração. Grande parte dos jovens hoje está tendo problemas sérios com seus pais por causa disso. Eles estão dizendo: escutem, velhos, deixem-me curtir a minha vida, entendeu? Você se mete muito com a minha vida, você quer manipular muito a minha vida. E muitas vezes os pais estão percebendo que o filho e a filha não estão curtindo a vida, estão acabando com ela. Um moço preso por envolvimento no tráfico de drogas, que o levou a roubar e a matar nos Estados Unidos, foi preso e condenado à morte.
num desses estados americanos que ainda tem a pena de morte. Um jornalista então perguntou se ele não tinha algo a dizer para jovens como ele. Quando ele estava caminhando no corredor chamado da morte, para a cadeira elétrica, então o jornalista, assim que ele saiu, entrou na Câmara, alguns da imprensa podem assistir, e um repórter fez essa pergunta: você tem alguma coisa para dizer aos jovens, aos jovens da sua idade? E ele disse: eu tenho. Façam como eu. Exijam mesmo a sua independência como eu fiz. Façam tudo que dê na cabeça de vocês. Não deem satisfações a ninguém. E se preparem para sofrer as consequências, como essa agora, que eu vou ter de enfrentar. O moço da história de Jesus foi para uma terra distante. E como eu disse, ele fez isto para fazer o que ele queria fazer, sem de repente encontrar algum conhecido do seu pai e que viesse lhe dizer: fulano, não faça isso, meu filho, não foi isso que você aprendeu. Ele não estava percebendo no início que estava se tornando um fugitivo. Mas sejamos justos, não são só os adolescentes e jovens que estão trilhando caminhos perigosos e se tornando fugitivos de si mesmos e de si mesmas na vida. Há centenas de milhares de homens e mulheres que estão fugindo uns dos outros, que estão rompendo relações de amizade, que estão desfazendo os seus casamentos. São irmãos que estão se desentendendo e fugindo uns dos outros. Na verdade, são todos como o filho pródigo da nossa história. Estão fugindo à vontade de Deus, e se isso não for alterado, vai acabar muito mal. Há muitos pródigos hoje em nossas igrejas. São pessoas que se dizem cristãs, mas que estão tão somente preocupadas com o seu bem-estar pessoal, com a sua felicidade pessoal, e apesar de estarem ouvindo sobre Deus, e às vezes falando sobre Deus, e cantando sobre Deus, não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para a vontade de Deus, estão na igreja instituição, mas estão longe da casa do Pai. E a Bíblia diz, ela diz: todos pecaram e estão destituídos, estão privados da glória de Deus. Romanos 3:23. O que o Senhor Jesus disse uma vez, está dizendo hoje para vários membros desta igreja, que estão ao alcance da nossa imagem, da nossa voz: vocês me honram com os lábios, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Mateus 15:8. Em outras palavras, vocês me honram da boca para fora. Verdade. A gente pode frequentar assiduamente uma igreja. Nesses tempos de pandemia, a gente pode não ter perdido sequer um culto online. A gente pode ter sido batizado, ter sido admitido à comunhão da igreja ou na comunhão da igreja, mas o nosso coração não está no Senhor da igreja. O nosso coração está no ter e não no ser. Vamos imaginar isto. Vamos imaginar que eu e você consigamos ter dinheiro para fazer o que nos der na cabeça. Vamos imaginar que possamos experimentar tudo o que nós consideramos prazeroso, tudo o que o dinheiro pode conseguir. Vamos imaginar que a gente consiga ser aquela pessoa importante, famosa, idolatrada, que nós gostaríamos de ser, sob os holofotes, aplaudidos por milhões. Mas aí vamos pensar que, de repente, vamos ter que nos deparar com a morte, a nossa morte. E aí vamos descobrir que não estávamos preparados para morrer. E caberão então as palavras do Senhor Jesus: de que adianta para alguém ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma ou a sua vida. Aí a vida no sentido do hoje, do amanhã, a vida no sentido lato da palavra, que é a vida aqui e a vida depois. O moço da nossa história gastou todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus amigos. Enquanto tinha dinheiro, ele possuía amigos, mas quando o dinheiro acabou, os amigos também acabaram. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Diz a Bíblia em Provérbios 19, versículo 4.
Jesus nos conta então que ele começou a passar necessidades, se tornou num homem vergonhosamente desumanizado. Era a primeira vez na vida que ele passava necessidades, que ele sentia fome, porque não tinha o que comer. A figura agora desse moço necessitado, faminto, é sem dúvida a figura da nossa fome espiritual. Quantos de nós estamos em busca de alguma coisa, de algo que nós não conseguimos saber, explicar o que é, mas que nós queremos achar, na esperança de dar sentido às nossas vidas, de encher o vazio que nós sentimos que temos dentro de nós. Então, por isso, imaginemos agora outra vez aquele pai. Podemos pensar nele orando pelo filho fugitivo. Podemos pensar nele lembrando do seu filho dia após dia, semana após semana, mês após mês, talvez 1, 2, 3 anos ou mais. Quem sabe ele acordava no meio da noite com a pergunta: onde é que ele está? Onde será que ele está? O que ele está fazendo? Como é que ele está? Então Jesus diz que um homem do país onde o moço estava acabou sentindo pena dele, deixou que ele tomasse conta dos seus porcos, provavelmente com esse tipo de acordo: você toma conta dos meus porcos e pode comer as vagens que os porcos comem. Mas como eu disse há pouco, até isso estava difícil de fazer. Primeiro, porque não devia mais haver muitas vagens da alfarrobeira, os porcos não deviam sobrar quase nada, e as pessoas da terra com fome deviam apanhar essas vagens sempre que podiam chegar, próximos aos porcos, e não ficava quase nada para aquele moço. Bem, aquele moço já perdera toda a sua dignidade, e agora sabe que tinha de perder a vergonha. A vergonha de ter de voltar para casa no estado em que estava. Mas ele opta por isto, então diz: é isto mesmo, eu vou estar com meu pai, dizer: pai, eu pequei, eu errei, pai, contra Deus, contra o Senhor, eu sinto muito, papai. É do perdido que surge o salvo, é do pecador que surge o santo. O moço fugitivo que agora retorna não podia imaginar que seu pai todos os dias vinha olhar a estrada na esperança de vê-lo regressar. Ele não imagina que todos os dias seu pai pensava nele, pensava no filho que havia se perdido, talvez imaginando que nunca mais o veria de novo. Era um pai cheio de amor, cheio de compaixão por aquele filho. Era um pai como muitos pais e mães hoje, que estão orando por seus filhos, que estão orando por suas filhas, que estão chorando por seus filhos, estão chorando por suas filhas. Ó Deus, traga meu filho de volta, traga minha filha de volta. Já lhes contei a história de um jovem na Inglaterra que resolveu deixar o seu lar, mas vou repeti-la porque ela vale a pena ser recontada. É uma das histórias mais bonitas que eu já ouvi, que eu já repeti ou contei. Revoltado contra a disciplina do seu lar, pois queria conhecer o mundo, experimentar a devassidão da vida, viver por conta própria, pois não suportava mais esse negócio de escola dominical, de igreja e dos seus pais insistindo nisso. Olha a vontade de Deus, olha a felicidade está no fazer o que Deus quer. Não aguentava mais. Alguns são assim, não aguento mais ouvir esse negócio. Um dia ele bateu a porta no rosto dos pais e saiu pelo mundo. Mas anos depois, as noitadas, as bebedeiras, o sexo sem disciplina cobraram o seu preço. E ele se viu doente, muito doente. Sem forças para trabalhar, como trabalhava por conta própria, mas nunca se preocupou, ou talvez nunca pôde, não é? Pagar um seguro de saúde, viu-se sem nada. E a miséria chegou rápido e não tardou. Ele foi parar nas ruas de Londres, pedindo esmolas para comer o pão. E nessa situação foi que ele se lembrou da história do filho pródigo, que ele ouvira tantas vezes na igreja. Levantou-se da calçada onde estava, procurou uma igreja, encontrou uma aberta, talvez fosse domingo, não sei, mas ele encontrou uma igreja aberta, ele entrou, contou sua história e pediu ajuda para escrever uma carta aos pais,
e uma outra ajuda para poder pagar as conduções que o levaria finalmente até o trem que passava na vila onde os seus pais moravam. O pastor e os demais membros da igreja ouviram a história, ficaram meio assim, né? Mas de repente, né, e aí a gente crê que Deus atuou nisto, o coração daqueles irmãos se comoveram e disseram: não, vamos ajudar você, nós vamos ajudar você, né? Primeiro vamos então mandar essa carta. Você tem o endereço? Sim, eu tenho o endereço. Eu só não sei nem se papai e mamãe estão vivos, não sei. Mas eu tenho o endereço. Tudo bem, vamos escrever essa carta para você. Vai ditando aí que nós vamos ajeitando a sua carta. E a carta ficou assim, depois do que ele falou e do que os irmãos ajudaram. Papai e mamãe, eu não mereço ser perdoado, mas gostaria de poder voltar. Estou um trapo humano. Provavelmente só lhes vou dar despesas. Então não se sintam culpados se não me quiserem receber. Eu não tenho coragem de chegar em casa de forma direta, então o que eu peço é que, se vocês me quiserem de volta, depois de tudo que eu fiz, o senhor papai coloque na propriedade do seu fulano, aquela que fica na beira da linha do trem, que tinha, eu não sei se ainda tem, aquela porção de árvores. Então, papai, coloque um lenço branco pendurado numa daquelas árvores, se o senhor estiver disposto a me receber. Quando o trem estiver chegando e eu olhar para esse lugar e olhar para aquelas árvores, se eu ver um lenço branco pendurado numa daquelas árvores, eu vou saber que posso voltar para casa. Se não houver nenhum lenço branco, eu sei que não devo mais soltar na estação, eu vou prosseguir viagem, compreendendo a atitude de vocês. Vocês têm todo o direito de fazer isso. Cheio de apreensão, aquele moço, após dias de viagem, pôde embarcar no trem que passava em sua antiga vila, no interior da Inglaterra. E à medida que se aproximava ao local que ele mencionara em sua carta, ele começou a entrar em pânico. E não tinha nem coragem de levantar a cabeça, mesmo ele estando um pouco longe do local onde ele havia combinado. Debilitado pela falta de saúde, a doença piorou e ele começou a ter a impressão que ia morrer. Mas finalmente o trem começou a fazer a curva que o faria passar na propriedade sugerida, e ele entendeu que não tinha jeito, ele tinha que levantar a cabeça. Precisava levantar a cabeça para ver se havia um lenço branco lá de misericórdia, né? Ou não havia nenhum. Então, como ele disse, iria prosseguir, não iria saltar na estação. Ele então finalmente levantou a cabeça para olhar pela janela e poder ver um lenço. Não. Um lenço, nenhum, nem dois, nem três, nem quatro. Dezenas de lenços, espalhados por todas as árvores, à beira da estrada de ferro, na propriedade e depois da propriedade. Ele agora percebe que era mais do que bem-vindo em sua volta ao lar. E quando o trem chegou na estação, lá estavam seus pais, realmente bem mais velhos, mais trajados elegantemente. Estavam usando roupas para os grandes acontecimentos da cidade, estavam usando roupas de gala. E o pai segurava uma faixa escrito: "Welcome your home, my son." Bem-vindo ao seu lar, meu filho. Na história contada, irmãos, pelo Senhor Jesus, como foi a volta do filho fugitivo que voltava? Longe, longe ainda de casa, ele foi visto pelo pai, que não teve dúvida: ele é o meu filho de volta. E o pai correu em direção ao filho e o abraçou com compaixão. Voltemos a pensar em como Deus é, porque essa é uma imagem de Deus. O Deus que nos ama, que tem compaixão de nós, que conhece todas as mazelas, todas as nossas faltas, todas as nossas fraquezas, e que mesmo assim nos espera disposto a nos receber com misericórdia, com amor, com perdão. Mas a mesma Bíblia que nos conta essa história, é a Bíblia que nos alerta para o fato de que Deus não estará para sempre nos esperando para sair ao nosso encontro. E essa é uma história de
lições teológicas muito importantes, irmãos, porque alguém disse assim, bem, mas onde é que entra Jesus aqui como Salvador? O Pai é o Salvador, o Pai é o perdoador. A história que Jesus conta, aquele tipo de homem, irmãos, que Jesus contou, era considerado pelos judeus um homem fora do mundo, dada a importância que ele tinha. Era o tipo de homem que não saía da casa, mas ficava em casa e resolvia tudo dentro da casa, porque não se dava a questão de sair, não era certo sair. Ele tinha que ficar e ser conhecido como aquele senhor daquela casa. E quando ele precisava de alguém, para resolver um problema seu pessoal, ele enviava um dos seus filhos ou alguém para fazer isso. Mas veja, nesse momento, aquele pai sai, toma a figura do filho, assume a postura de um filho, como Deus faz em Jesus Cristo. Se torna filho. Jesus Cristo é Deus como um filho. É Deus assumindo, então, as peculiaridades humanas para nos receber, pecadores que somos, para nos perdoar e nos dar a salvação e a redenção, mas que isso também deve ser aprendido, precisa ser aprendido, de que, no entanto, Deus não estará para sempre nos esperando para vir ao nosso encontro. A Bíblia fala, ela nos conta sobre o dia quando Deus virá julgar o mundo. Ela nos fala do dia do grande julgamento, no qual os seres humanos que não receberam Jesus Cristo estarão presentes como réus. E esse Deus que é amor, e que por isso mesmo mandou o seu próprio Filho, deu-se a nós por meio do Filho, aceitando ser morto, crucificado por causa dos nossos pecados, esse Deus também é justiça. E será Ele quem fará isso acontecer. Cada um dos pecados que as pessoas cometeram e que não receberam Jesus Cristo, cada um desses pecados vão ser revelados, serão expostos publicamente para todo mundo, para que todos saibam que sem Jesus Cristo estavam essas pessoas sob o domínio dos seus pecados, e porque não quiseram receber Jesus Cristo, para assim terem forças para sair do domínio dos pecados, se tornaram em pessoas perdidas para sempre. Mas o momento presente, este momento no qual vocês estão me ouvindo, ainda é o dia da graça e do perdão. É o dia de sabermos, é o dia de crermos que Jesus Cristo, por nossa causa foi à cruz do Calvário para levar sobre si o nosso castigo, a nossa maldição, a nossa condenação. Pela cruz, Ele juntou o céu à terra, acabou com o nosso distanciamento em relação a Deus. Agora temos como nos aproximar de Deus. Oh, Senhor! Paulo diz que pelo Espírito Santo nós podemos chamar Deus de Abba, Pai, Papai, Papaizinho. Jesus sofreu em sua pessoa inocente a pena que o nosso afastamento de Deus por causa dos nossos pecados provoca. Sim, Jesus Cristo é o abraço de Deus em meio ao nosso arrependimento, em meio às nossas dúvidas existenciais, em meio ao caminho de volta, que nunca é fácil de percorrer, mas que pode ser percorrido. Ele, Jesus, é o abraço do Pai, que quer nos tratar como filhos, mesmo que tenhamos nos afastado dele. Não precisamos ficar longe do Pai. Não precisamos. Longe de Deus, a não cura é sempre mais doentia. A não vitória é sempre uma derrota mais pesada. E mesmo a presença de gente ao nosso redor pode se transformar na mais profunda solidão. Só que Jesus com seus braços abertos na cruz, se tornou para sempre no abraço de Deus, nos recebendo de volta. Acredite mais uma vez no abraço do Pai, que Jesus fez, que Jesus faz acontecer, e volte, porque Ele o está esperando, Ele a está esperando para sair ao seu encontro.
Querido amigo e amiga conosco, a vida sem Jesus Cristo é a vida de um fugitivo, de uma fugitiva de Deus. Espiritualmente falando, é a vida de um mendigo, de uma mendiga. Carente do Pai, carente da liberdade verdadeira, carente do amor, que não acaba, mas essa pessoa não tem esse amor. Vale a pena viver assim? Não, não vale a pena. Bom é poder voltar. Bom é poder ser recebido, ser recebida por Deus, que nem sempre vai impedir que a terra se transtorne sob os nossos pés, é verdade? Que nem sempre vai evitar que os montes se abalem no meio dos mares da nossa existência, é verdade? E que nem sempre vai proibir que as águas da nossa vida fiquem tumultuadas, mas que sempre, por causa de Jesus, é e será o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46:1. Sem Jesus, eu e você sempre estaremos longe de Deus, longe da casa do Pai, que foi feita, no entanto, para ser a nossa casa. Volte para Deus se você está longe. Se você um dia pertenceu ao Senhor, está distante. Volte para Deus, você que nunca pertenceu a Deus, porque você foi criado para pertencer. Então, mesmo aquelas pessoas que nunca receberam Jesus Cristo, são como filhos pródigos, que abandonaram a casa do Pai, porque nasceram para pertencer ao Pai, mas não estão querendo isso. Então, tome consciência disso e diga, bom, junto de Deus é a minha casa, não quero voltar para lá, eu quero chegar lá. Eu estava longe dela, quero voltar para ela. E em Jesus Cristo, você pode fazer isso. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Aí embaixo, aí, queridos, o endereço que você pode usar para saber mais sobre a nossa mensagem, a mensagem que você ouviu, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, da redenção, do perdão. E nós teremos prazer em lhe ajudar. Vamos agora, então, queridos, para a nossa parte final, a nossa declaração final também, a bênção, né? Final de noite. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. Senhor, não permitas que nos acomodemos, nos tornemos indiferentes à tua vontade para a nossa vida. Dá-nos o teu consolo para vencer os males da noite, os males da vida. Ajuda-nos a crer que por tua causa nunca seremos provados além das nossas forças. Ajuda-nos sempre a voltar à tua casa. Em nome e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. E o que dizemos, querido, no final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidem dos órfãos e das viúvas sem amparos, dos viciados, desesperados, refugiados. Entramos para adorar, saiamos para adorar sempre. Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, Santo
Senhor, Tu és santo.